Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os abraços de hoje vai para Adriana Almeida Costa Lopes, Maiara Aparecida, Juliana Gomes da Silva e Cláudia Torres. Pedro disse a Irene por telefone que estava presente quando Helena acordou no hospital. Ela disse melancolicamente que o amor pode mover montanhas. Ela perguntou como Helena estava e ele disse que ela não lembrava de algumas coisas, mas está bem. Ela falou sobre como eles precisavam ajudá-la a se lembrar e realizar seus sonhos. Se ele fosse capaz de ver o rosto, ele se perguntaria de onde ela realmente estava indo. Ao encerrar a ligação, ela disse a si mesma que Ernesto seria dela. Nelson e Domingos brigam por causa das fotos e do emprego de Domingos na presença de Esther, o que não parecia uma boa ideia. Nelson estava desesperado para manter Domingos na loja porque Domingos, os seus antigos clientes, haviam voltado, mas era covarde demais para assumir sua parte de responsabilidade pela situação. Ele fugiu. Domingos não queria ouvir o que Esther ia dizer, alegando que estava preparado então para perdoar tudo, mas não agora. Gabriela e Samuel conversaram sobre o evento de divórcio de Helena e Ernesto. Ele antecipou que poderia haver dificuldades na divisão do patrimônio, mas Gabriela achou que seria simples. O negócio do buffet era de Helena e a casa seria dela porque era uma oferta de Horácio. Ela não lutaria para a parte de Ernesto na empresa, mas exigiria a custódia de Nicolas. Samuel perguntou por que Ernesto não tinha família. Gabi disse que seus pais eram imigrantes. Ele era filho único. Seu pai morreu quando ele era criança e sua mãe tinha problemas mentais e agora estava em uma casa de repouso. Ela então se levantou para limpar as xícaras de café e começar a trabalhar. Pedro tentou mostrar estimativas a Nelson, mas Nelson não estava com disposição para lidar com isso, visto como as coisas correram para o sul com Domingos. Ele tangarelou sem assumir responsabilidades e Pedro finalmente disse-lhe que a lealdade é o mais importante nessa situação. Augustinho tentou direcionar as respostas de Nelson ou fazê-lo ver a razão de tentar conduzi-lo. Nelson parecia não entender. Ernesto e Horácio estavam então no consultório médico. O médico explicou que Helena estava em boa forma e agora poderia receber visitantes irrestritos. Suas memórias deveriam retornar em breve. Ernesto entregou-lhe então uma pasta e agradeceu antes de sair do escritório. Augustinho acompanhou Nelson até o seu escritório para falar sobre a situação de Domingos. Nelson recusou a ideia de dobrar seu salário porque ele não é mecânico de aviões, mas Augustinho perguntou se ele poderia contar a ele sobre seus sentimentos por Esther. Finalmente, ele disse que teria que aprender a consertar carros antigos. Mas quem vai te ensinar? Augustinho disse. O médico de Domingos disse que sua condição piorou e Domingos contou a ele sobre usar algo que ele pediu na internet. O médico disse-lhe que aquilo não adianta nada e que ele precisaria controlar suas condições com os medicamentos, dietas e exercícios. Ele também planejou consultar um especialista. Ernesto, Horácio e André entraram no quarto de Helena. Ernesto disse a ele que Irene ficaria até que ela seja libertada e que Nicolas pergunta o tempo todo quando ela voltará para casa. Ele garantiu a ela que Nicolas não se machucou no acidente, apenas assustou-se. Ela ainda não se lembrava do acidente, apenas se sentindo mal antes dele. Horácio disse para ela não se preocupar com isso. Foi normal, ela estava em coma induzido há 3 dias. Ernesto atendeu uma ligação que parecia bem profissional, não sabemos como, e se desculpou porque precisava ir embora. Horácio disse que iria com Andréa e disse que ela ficaria. Nelson consultou um site psíquico e ela certamente sabia como enrolar os vivos. Ele desligou o computador, mas tirou o cartão de crédito. Helena disse a Andréa que estava tendo flashes de coisas, mas não se lembrava do acidente. Andréa começou a manipulá-la com seu discurso de sempre sobre sua linda família, marido exemplar e etc.
Quando Nelson estava prestes a inserir o número do cartão de crédito, Rosa entrou em seu escritório para contar a ele sobre um cliente cujo carro Domingos deveria entregar. Ele saiu, entregou as chaves e o arquivou, e Augustinho pediu ajuda a Pedro com Domingos. Andréa deixou Helena com Gabi. Enquanto conversavam, Helena disse a ela que Pedro estava lá quando ela acordou. Ela ainda não se lembrava do acidente, ou porque iria se encontrar com Pedro naquela tarde. Gabriela também não sabia. Ela então disse que se sentiu estranha quando Ernesto esteve lá antes. Gabriela a lembrou de que estava pedindo o divórcio. Helena então perguntou se ela e Ernesto estavam se divorciando, porque sua mãe falava de sua família perfeita. Andréa voltou para casa com mais notícias. Nenhuma venda então daquele produto naquele dia. Ela começou a falar em vender os produtos do porta-malas do carro. A empregada tentou dizer que isso era impróprio, mas Andréa não parecia se importar. Em vez disso, ela começou a falar sobre outra tática estúpida que também iria custá-la mais dinheiro. A empregada parecia então um pouco mais assustada do que o normal. Ernesto olhou para as fitas de segurança e viu Jimmy entrar no prédio com um envelope pardo. Ele pediu cópias do vídeo. Nelson começou a escrever uma carta para Esther, confessando que a amava desde sempre, mas nunca foi destinada a ser revelada porque ela se apaixonou por seu melhor amigo. Ele assinou, dobrou e envolveu em seu envelope. Ele sacudiu então para queimá-lo, mas Rosa veio com uma emergência. Ele não apenas queimou a carta, provavelmente o conselho do médium, mas deixou sobre a mesa. Ernesto visitou Helena dizendo que ela teria algo pela manhã e voltaria para casa. Irene ficou por aqui por um tempo para ajudar, e logo tudo ficará como antes. Ele falou sobre as férias na praia que estavam planejando. Ela olhou para ele confusa depois que disse que estava com dor de cabeça e precisava descansar. Ele a beijou e saiu de seu quarto. Pedro voltou para casa e encontrou o pai assistindo televisão. Ele tentou falar com ele, finalmente dizendo-lhe que se esse mal-entendido doía muito neles. Isso significava que uma amizade como a de Nelson era importante para ele. Enquanto todos pensamos que ele não deveria perder a oportunidade de um aumento de 100% do salário, ele foi ao quarto de Samuel para perguntar sobre a custódia dos filhos do divórcio. Samuel disse que a mãe fica com a custódia, a menos que ela seja provada inapta, devido a um comportamento imoral ou criminoso. Pedro disse que era para o acaso de Ernesto inventar então acusações para lutar pela custódia de Nicolas. Ernesto foi para casa e encontrou Irene trabalhando no computador dela, ou de Helena. Ele sussurrou no caso de Nicolas estar dormindo. Ele pediu que ela ficasse mais um pouco depois que Helena voltasse para casa, para ver se ela então não se lembra do que havia esquecido, que ele pudesse conquistá-la novamente. Por sua expressão facial, ela obviamente não está antecipando nada parecido com isso e ela questiona isso. Ele perguntou se ela tivesse a oportunidade de recuperar o amor de sua vida, ela não traria vantagem disso. Só se ele me amasse, diz ela. Ele tinha certeza de que Helena o amava, mas ele precisava tirar aquele imbecil do caminho. Ela finalmente diz que todos nós temos o direito de lutar pelo que quisermos. Ele agradeceu, beijou sua testa e saiu da sala. Na manhã seguinte, Irene ajudou a decorar a casa para o retorno de Helena. Nicolas queria ir para o hospital com Ernesto, mas ele disse que ele não poderia entrar. Nicolas estava disposto a esperar no carro, mas Ernesto disse: "Então quem vai terminar a decoração?" Isso pareceu satisfazer então Nicolas. Rosa endireitou a mesa de Nelson e seu celular tocou. Era Modesto, com suas provocações habituais, o mesmo roteiro, episódio diferente. Ele disse que estava voltando. Quando ela ligou, ela juntou alguns papéis e o colocou na caixa de saída, incluindo um envelope endereçado a Esther. Domingos e Pedro chegaram e Nelson sorriu. Domingos disse para tirar aquele sorriso do rosto, porque voltou porque deveria receber um aumento, como duble. Nelson não quis e rebateu com 5%. Ele tentou 10%, mas Domingos disse que não se tratava de dinheiro, mas de lealdade. Ele estendeu a mão, dizendo: "Juntos vamos abrir aquela porta e juntos vamos fechá-lo." Eles se reconciliaram novamente na frente de toda a galera, então na folha de pagamento.
Nelson então disse a todos para voltarem ao trabalho. Ao fazê-lo, agradeceu baixinho a Pedro. Na manhã seguinte, Helena voltou para casa com um menino muito feliz e não conseguia parar de abraçá-lo. Jimmy também recebeu uma mensagem de texto de Ernesto dizendo que nos encontramos em meia hora no mesmo lugar. Andréa, por sua vez, montou uma mesa na rua, sem vendas. Ernesto colocou Helena na cama e disse que precisava ir ao escritório. Helena parecia um pouco desconfortável com isso e assim que ele se foi, ela sentou-se na cama e ligou para Pedro. Ela certamente se lembrava de que ele era o amor de sua vida. Ela disse que precisava vê-lo e combinariam então de se encontrar no café às 2 da tarde no dia seguinte. Mal havia terminado a ligação quando Irene entrou na sala, fingindo ser útil quando Helena disse que se encontraria com Pedro no dia seguinte. Benito entrou no escritório de Nelson para perguntar se ele deveria pegar o almoço para ele. Nelson recusou e pediu-lhe para cuidar da caixa de saída, ou seja, dos papéis para enviar. Benito pegou toda a pilha de envelopes e saiu. Depois de várias horas sem nenhuma venda à vista, um funcionário público parou na mesa e perguntou se eles tinham licença para fazer isso. Andréa não aceitou bem quando disse que teria que confiscar a mercadoria. Ela começou a persegui-lo e a golpeá-lo com a bolsa. Então um carro de polícia chegou. Ela e sua empregada foram presas. Quando Jimmy entrou no carro de Ernesto, notou o logotipo em seu macacão. Ele perguntou a Jimmy se ele conhecia Pedro e ele respondeu que sim. Ele disse que havia dinheiro nisso e se ele estivesse do lado dele, então ele se certificou disso. Jimmy perguntou se ele estava procurando mais drogas. Então Ernesto disse que acabou. Ele entraria em contato com ele quando precisasse dele. Jimmy então entendeu a indireta e saiu do carro. Ele estava coçando a cabeça por causa disso. Helena acordou para encontrar Nicholas olhando para ela. Que fofo! Ela o fez se levantar na cama para que ele pudesse abraçá-lo, porque ela tinha sentido muita falta dele. Ela explicou que estava em choque e os médicos a mantiveram no hospital até que ela melhorasse. Isso satisfez e ele se levantou para pegar algo em seu quarto. Trini entrou para perguntar a Helena se ela queria o café da manhã em seu quarto ou no andar de baixo. Ela disse lá embaixo. Então Trini perguntou sobre os comprimidos que ela encontrou no guarda-roupa. Eles eram de várias cores e em pequenos sacos plásticos. Helena perguntou se eles haviam sido eliminados e ela respondeu, quem sabe. Andréa ligou para Gabriela pedindo ajuda porque o policial a estava detendo. Gabriela ficou obviamente irritada ao ouvir isso e perguntou do que se tratava. Então, Che fez as perguntas relevantes enquanto pegava sua bolsa para sair. Ela chamou então Samuel. Benito entregou o envelope a Esther. Ela leu e ficou furiosa. Nelson procurava freneticamente por aquele envelope e pediu que Rosa enviasse Benito ao seu escritório. Quando Benito lhe disse que o entregava, ele acerrou os dentes, agradeceu e deixou voltar ao trabalho. Quando Benito fechou a porta ao sair, Nelson entrou em pânico. Rosa endireitou a mesa de Nelson e seu celular tocou. Era quem? Modesto. Então foi aí onde toda a confusão começou. Por sua vez, Samuel e Gabriela chegaram à delegacia e conversaram com o sargento de recepção. Explicou as acusações de que Andréa seria liberada após o pagamento de multa. Eles soltaram a empregada imediatamente. Andréa ficou indignada. Um prisioneiro anônimo atrás dela riu silenciosamente para si mesmo. Samuel então apareceu e disse a Andréa que ela precisaria comparecer a um juiz civil, pedir desculpas por resistir à prisão e pagar uma multa. Na verdadeira forma, ela recusou, mas Samuel disse a ela que ela não fizesse isso, eles não a libertariam. Ela perguntou o que tinha a dizer. Rosa entrou para falar sobre o pagamento de uma conta. Ela encontrou Nelson quase rezando, ficou constrangido por ter sido pego falando sozinho. Ele disse amanhã. Assim que ela saiu, ele orou em pânico sincero novamente. Andréa teve de ser coagida a pedir desculpas que a polícia aceitou. Houve 2 multas envolvidas. O juiz então entregou os documentos a Samuel. Ernesto estava lendo para Nicholas, terminando então a história. Ele fechou o livro e Nicholas começou a pedir um cachorro. Ernesto disse que não, nunca, depois que se corrigiu porque haviam prometido ao adotá-lo que ele acabaria tendo um cachorro se quisesse.
Ele então o aconchegou e o beijou. Helena beijou Nicholas também. Ernesto a abraçou por trás, o que assustou. Ambos seguraram as mãos de Nicholas, dizendo que o amavam. Helena se libertou e começou a desligar as luzes antes de sair do quarto. Gabriela e Samuel levaram Andrea para casa. Ela perguntou a Gabi se ela tinha pago as multas e Gabi disse que sim. E você terá que devolver cada centavo, porque isso consumiu todas as minhas economias. Ela não aceitaria produtos então Edlume para isso. Também haveria um pagamento envolvido se ela quisesse recuperar os que foram confiscados. Andrea se afastou perguntando por que todas essas coisas só acontecem com ela. Samuel perguntou a Gabriela se ela não estava sendo um pouco dura com a mãe. Gabriela disse que não entendeu então o resto. Ela agradeceu por sua ajuda porque ela não queria o que fazer. Samuel disse algo sobre ter então uma querida sogra como aquela. Eles se beijam, até porque ele só ajudou a Andrea por causa então da sua namorada, que agora então nós sabemos que é a Gabriela. Gabriela só ajudou a mãe por causa então de Samuel. Em contraste, Ernesto não chegou a lugar nenhum ao tentar iniciar então fazer amor com Helena. Esther bateu na porta do quarto de Pedro e entrou com a carta de Nelson. Ela não sabia o que pensar, ela ficou muito ofendida. Pedro ficou chocado ao ler isso. Esther estava com medo que Domingos descobrisse sobre isso. Pedro sugeriu que ela falasse com Nelson sobre isso e então fazer o ar ficar mais leve. Ela temia que, se Domingo descobrisse isso, e a amizade deles terminariam para sempre, com razão, né? Ela agradeceu ao filho e saiu com a carta em mãos. Meu conselho aqui seria para ela queimar essa carta imediatamente e deixar Nelson suar por alguns dias ou até que ele fale com o padre em seguida, o que demoraria muito mais. Pedro, por sua vez, zomba dela porque ainda inspira paixão na sua idade. Helena, Irene e Nicholas foram ao parque. Helena disse a Nicholas que ela precisava encontrar alguém sobre o trabalho, mas não para contar ao pai dele. Ele perguntou por que a Helena disse a ele que, como ela estava doente, ele ainda não queria que ela trabalhasse. Eduardo foi ver uma ex-vizinha de Dona Isabel, mas embora ela reconhecesse a empregada, ela não a conhecia e nem sabia seu nome na época. Ele agradeceu e seguiu em frente. Para finalizarmos esse capítulo, Irene estava empurrando o Nicholas no balanço quando Ernesto tentou ligar para ela. Ela guardou o telefone sem resposta. Ele ligou para Trine, que disse a ele que Helena tinha saído com Irene e Nicholas. Ela não sabia onde. Ele encerrou a ligação dizendo a si mesmo: não pode ser. Helena e Pedro então se encontram após então o coma que Helena teve por vários dias ficando presa naquele hospital. Por fim, um grande beijo acontece entre esses dois. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Helena vai sair do hospital e, como se nada tivesse acontecido com ela, ela encontra Pedro pelas costas de Ernesto. Depois que Helena acordou, o médico garante a Ernesto e Horácio que ela não tem consequências do acidente e que os apagões mentais logo desaparecerão. Feliz, Ernesto vai ver Helena e, aproveitando que ela está estupefata, se comporta como se fosse o casamento perfeito. Para piorar, Andrea garante à filha que seu casamento é perfeito e seu marido quase um santo. Porém, assim que Andrea e Horácio saem, Helena confessa a Gabriela que se sente muito mal quando Ernesto se aproxima dela e, por não conseguir se lembrar bem do que está acontecendo, por isso a jovem recomenda que ela se acalme. Helena não consegue, ela faz caras e bocas e diz que não suporta mais Ernesto, porque ela está farta de mentiras e também porque o homem está se tornando agressivo. Mais tarde, Andrea então conversa com sua empregada que ela tem que ir resolver umas coisas na rua. A empregada, como já tem intimidade com Andrea, pergunta do que se trata. Andrea diz que vai vender umas coisas na rua. Claro, assim ela faz. Ela tem uma brilhante loucura de ir à rua vender seus produtos. Isso porque ela não tem conseguido fazê-los entre os amigos como esperava.
Como ela não tem as autorizações, alguns policiais acabam então levando ao MP. Isso porque vão recolher as coisas de Andrea, mas ela vai surtar, vai ter gritaria, vai ter aquela coisa toda. E o que ela faz? Ela faz o barraco e acaba indo para a cadeia. Andrea pede ajuda a Gabriela e ela pede a Samuel. Embora alguns contratempos, o futuro advogado consegue afastar a sogra da polícia. Claro, a senhora está em dívida com a filha porque pagou a multa. Por sua vez, depois de visitar Helena e dar-lhe boa notícia de que sairá do hospital no dia seguinte, Ernesto conversa com Irene e pede que ela fique mais tempo em casa. Mas por quê? Porque quer ter sua esposa de volta. Irene foge de controle e o lembra que ele havia dito que iria libertar Helena. Ernesto confessa que vai lutar pelo casamento. Então a mulher acaba aceitando seu pedido com relutância. Enquanto isso, embora faça uma dramatização e garanta que não vai perdoar Nelson pelo que fez com ele, Domingo acaba se desculpando como se nada tivesse acontecido, a verdade, e até volta a trabalhar na oficina. Embora Nelson tenha fugido com seu amigo, o Carmo alcança. Acontece que o homem escreve uma carta, o amor que sente por Esther. Isso porque viu um vídeo sobre esquecer um amor indevido. No momento em que Nelson pensa que vai queimar a carta, ele é interrompido e, por engano, Benito vai entregá-lo para Esther. Ela fica muito surpresa ao ler tudo o que ele diz e extremamente ofendida, até mostra isso ao Pedro mais tarde. Obviamente, Esther tem a idade de conversar com Nelson e, claro, colocar os pontos sobre os i. Enquanto ele sofre e até começa a rezar, assim que descobre que sua amada já está com a carta. De sua parte, Helena finalmente volta para casa e está super feliz em ver Nicholas. Ernesto continua a se comportar como se tudo estivesse perfeito entre eles, mas ela o rejeita sutilmente, certamente porque ele ainda não é forte. O que é verdade é que Helena se lembra perfeitamente de que ama Pedro. Então, ela liga para ele e diz a ele também que eles ainda estão para serem vistos. A propósito, ela descobre com sua governanta sobre as pílulas estranhas que encontrou para ela. Então já começa as pistas que Ernesto está a drogando. No dia seguinte, Ernesto encontra-se com Jimmy para resolver a sua chantagem, mas ao saber do que se trata de um companheiro de Pedro, decide contratá-lo para trabalhar para ele e fazer então trabalhos sujos. Talvez seja daí então que ele pede para Jimmy tentar matar Pedro. Enquanto isso, Helena, como se nunca tivesse sofrido um acidente muito estranho, vai ver Pedro e mente para Nicholas que ele não conte nada a seu pai. Assim que a senhora e o mecânico se encontram, eles se fundem em um grande beijo romântico daqueles de tirar o fôlego, mas também vão conversar bastante sobre coisas pendentes. Irene não aguenta mais e finalmente confessa a Ernesto que sempre o amou. Depois que Helena e Pedro se encontraram novamente, os dois dizem um outro que se amam. Depois conversam sobre tudo o que aconteceu antes do acidente e chegam à conclusão juntos de que Ernesto a estava drogando. Claro que as suspeitas maiores foram de Pedro, que atualizou Helena sobre tudo isso, a deixando a par. Helena garante que vai se divorciar o mais rápido possível. Então Pedro a informa que quer se casar com ela e que eles viverão então felizes para sempre com um filho. Claro que eles não vão contar a Nicholas por enquanto que ele é seu pai biológico. Por sua vez, o comandante Rubles investiga o paradeiro de Margarita entre os antigos vizinhos de Dona Isabel e fica sabendo que essa mulher tinha um filho chamado Miguel. O policial presume que essa criança é um impostor e pede ao novato para descobrir. Por isso, a noviça pergunta a Dona Isabel mais tarde sobre Miguel e ela lembra que ele, depois da morte de Margarita, foi quem ficou com ela para cuidar dela quando seu filho partiu para o Canadá. Mais tarde, a noviça liga para o comandante e conta a ele. Conclui então, talvez, que Miguel tenha tratado mal Dona Isabel e agora ela o confunde com Ernesto, que por isso trata mal quando a visita. Além disso, garante que investigará tudo sobre o Miguel.
Ao chegar em casa, Ernesto confronta Helena sobre seu encontro com Pedro e ela o confirma. Ela faz o papel de vítima, garantindo a ele que já estava feliz, mas ela deixava claro que está se divorciando porque ele é um monstro. Ela então desaba, ela conta tudo, não esconde nada, e ele fica pé da vida com Helena. Helena também avisa Ernesto que já sabe que ele a drogou, mas é claro que ele nega tudo e garante que não a deixará deixá-lo. Por isso, assim que o marido vai embora, ela pega todas as suas coisas e as de Nicholas e vai para a casa de sua mãe. Lá na casa de Andrea, ela pergunta a Helena o que está errado e ela revela que as coisas estão horríveis com Ernesto e que ela acha que ele a drogou. Como de costume, a senhora não acredita e defende o genro. Também culpa Pedro, que irrita a filha. Irene confessa seu amor a Ernesto, mas, por sua vez, como Ernesto a chamava de traidora, Irene dá um acesso de raiva e descobre a droga que ele deu a Helena. Mais tarde, ele chega em casa e percebe que sua esposa já foi embora e com Nicholas também. Nisso, Irene aparece e garante a Ernesto que ele já sabe o que fez, mas que não vai denunciá-lo porque deveria ter se casado com ela e não com Helena. Os cunhados então acabam se beijando e tendo um encontro daqueles, sabe? Por outro lado, antes de tirar Nicholas de sua casa, Helena falou com ele e disse que iria se divorciar de Ernesto sim. O menino acha que a culpa é dele, mas ela esclarece que não. Por essa razão, Helena pede ao seu pai para falar com Nicholas e ele o faz. O menino confessa ao avô que está muito zangado com o divórcio dos pais, mas, com calma, garantindo que mesmo que se separem, eles não deixarão de amá-lo nunca. Enquanto isso, Helena liga para Pedro e avisa que já está na casa de sua mãe. Ambos falam que, embora por enquanto não possam se ver, logo estarão juntos. Sem que sua filha perceba, Andrea escuta. No dia seguinte, Domingos resolveu dar uma corrida, isso porque está se sentindo muito mal por causa do diabetes. O ruim é que enquanto está no parque, o homem sente dores e cai no chão. Felizmente, Horácio está passando e vendo Domingos no chão e chama uma ambulância. E o que Ernesto faz quando Helena o abandona? Você vai saber agora. Enquanto Irene acorda feliz, pensando que Ernesto já é dela, ele vai até a casa de Andrea. Mas no caminho, ele então fala com ela. Ela liga para ele e pede que impeça Helena de ficar com Pedro e lhe oferece todo o seu apoio. Que traidora, viu? Momentos depois, Ernesto chega à casa de Andrea e informa a Helena que lutará pela custódia de Nicholas. Obviamente, ela fica super brava, mas ele garante que vai mostrar que ela é uma mãe muito ruim e viciada em drogas e que vai tirar o filho dela. Ela fica, claro, com todas as caras de chocada, pasmo, besta, mas isso não vai impedir de Ernesto de lutar pelo menino. Helena tem que agir rápido. O que será que ela vai fazer? Vejamos agora no próximo capítulo.